vamos estabelecer hoje um diálogo, conversar um pouco, fazer uma troca de experiências entre esse grande tema, um tema importante, não é um tema de agora, mas agora ele se tornou ficou muito salientado. Qual o tema que é? Que é virtualidades e clínica psicanalítica. Eu acho que é um tema mais amplo do que simplesmente conversar sobre o atendimento online, que é um dos derivados desse tema, mas me parece que nós temos que ter uma visão sobre o que está em jogo no ato analítico, o que há de virtualidade no ato analítico, para aí sim nós tentarmos localizar com mais precisão o que se passa tanto no ambiente mais usual do consultório, onde tem um certo standard, né? Pelo menos tradicionalmente, uma certa tradição freudiana, sobretudo, ali reconhece o espaço, né, do ato da clínica. Me parece que a psicanálise, pelo contrário, ela é atópica, muito pelo contrário, ela há de se colocar em vários lugares e sempre há de se buscar as condições para tal, né? As condições mínimas para que haja o ato analítico, seja aonde for. E agora, as voltas com a virtualidade, me parece que nós estamos aí tendo a incrível oportunidade de verificar isto com mais precisão, com um olhar mais fino, mais agudo, que talvez nos desterritorialize do consultório e nos leve a repensar até mesmo o que se passa no consultório. E não simplesmente a questão pragmática de atender ou não atender, né, por meio das tecnologias, e depois nós voltaríamos para o nosso lugar, para o nosso nicho natural. Né? Me parece que não. A psicanálise, repito, a meu ver, Freud demonstra isso, ela é atópica. Né? A questão da peste, né? O caráter virulento da psicanálise, ou subversivo, isso há de ser, a meu ver, considerado para termos mais precisão com relação ao que está em jogo na coisa analítica. Marco Leite, temos aqui várias pessoas. A Luciene também realiza, está em Goiás, faz o nosso seminário. Boa noite, Luciene. Um abraço, prazer reencontrá-la aqui. Joana Dark Juazeiro. Silvana está aqui. Um abraço, Silvana, em Divinópolis. Temos a Lilian, de Londrina. Karina também realiza o nosso seminário. Marco perguntando como que eu entro. Me manda aqui, Marco. Aqui embaixo tem uma solicitação para você compartilhar comigo. Aperta um desses botõezinhos aí, 2 rostinhos. Me manda um pedido de compartilhamento, está embaixo aí na parte inferior aí da tela do Instagram. Me manda que vai aparecer aqui, eu vou te colocar para dentro aqui da nossa boa discussão. Lilian de Londrina, Karina, Gilda de Bambuí, não é, Gilda? Marco Leite, deixa eu ver. Já apertei muitos botões aqui e não estou conseguindo. Deixa eu ver aqui se você está... Cancelar. Marco, você tem que apertar esse botãozinho que tem 2 rostinhos aí embaixo, 2 faces. Aperta que você entra. Eu já apertei aqui para ver se você havia me pedido. Tem 4 pedidos de compartilhamento, mas o seu não está aqui. Mary, muito bom você estar aqui, Mary. Você e seus ensaios, né? Em relação à pulsão escópica, em relação ao olhar. Duda, né? Como é que vai? Tudo bem com você, Duda? Um prazer reencontrá-la aqui também. Marco, não está aparecendo, então deixa aqui. Vamos ver, mais um pedido. Agora sim. Aqui, questão de segundos, você estará aqui, nós vamos iniciar o nosso bom debate. Não é? Joyce está em Arapongas. Boa noite, Joyce. Estou conectando aqui com o Marco para que nós possamos fazer aqui uma interlocução, como é o espírito da live, né? A live, a meu ver, é um espírito de fato, interlocução, de troca, onde essa oralidade, onde a pulsão oral, onde a palavra, o liturgia, o giro da palavra se coloca. Marco tem aqui o sinal de que nós estamos nos conectando. Alice, boa noite, Alice. Como é que você está? Passei várias indicações de filmes para você, Alice. Já assistiu? Conseguiu acessar algum dos filmes? Selma, como é que vai, Selma? Prazer reencontrá-la aqui também, Selma. Selma, psicanalista de Belo Horizonte. Tivemos uma boa temporada de seminários desenvolvidos lá na Clínica Social de Psicoterapia, um lugar de referência, né? Clínica em Belo Horizonte, e lá nós fizemos boas trocas, né? Henrique,
de São Paulo, boa noite. Assisti Miss Violence ontem. Filme denso, não é, Alice? Miss Violence. É um filme bastante denso. Ó, vou mandar de novo para o Marco. Marco, eu mandei para você aqui o ok, a partir do seu pedido. Agora vai entrar. Ué, tá aqui que você recusou. Me aceita aí, Marco. Deixa eu ver aqui. Ó, estou te solicitando. Aí agora eu aguardo sua resposta. Conectando. Otávio falando que está acompanhando a live aqui de Curitiba. Passa indicações de filme para nós também. Depois eu posso reencaminhar, Mary, o que eu passei aqui para Alice. Boa noite. Adriana, boa noite. Prazer reencontrá-la aqui. Pois bem, eu estou esperando que, né, Josi, boa noite. O engraçado aqui está dando sinal, Marco, de que nós estamos nos conectando, mas você tem que lançar o aceite aí que eu já te chamei. Está conectando. Pode ser algum problema também nesse momento aí do Instagram. Muita conexão, né? Vai tentando que vai dar certo. Aqui, ó, mais um pedido de compartilhamento. Aí são outras pessoas que estão pedindo. Deixa eu ver aqui. Marco Leite. Adicionar. Mandei de novo aqui um pedido. Aí! Pronto! Né? São os mistérios da internet, os mistérios mais ainda do Instagram. É um prazer estar aqui com você, Marco. Uma satisfação estarmos aqui compartilhando nossa primeira live compartilhada, não é? Isso, igualmente, meu querido. Eu agradeço aí o convite, né? Eu acho que eu sei o que aconteceu. Eu estava gravando aqui, eu tive que fechar tudo aqui para poder funcionar. Isso. Tá me ouvindo bem? O pessoal tá me ouvindo bem? O seu som, para mim, está ótimo. Me parece que deve estar também para as pessoas, né? Daqui a pouco elas começam a nos dar boa noite, professor Simonara. Como é que vai, Nara? O som do Marco, vocês podem dizer se está bom, gente? Porque para mim está ótimo. Um som de microfone que acho que está ótimo. Já me falaram aqui que está ótimo. Muito Perfeito. Bom. Eu falei aqui, Marco, que hoje nós faríamos aqui uma boa conversa, um diálogo sobre um tema que já vem sendo trabalhado aqui por mim, por você também, por vários outros colegas, um tema da hora. Não me parece que seja um tema tão de agora, mas agora ele ganhou, né? É uma onda que se elevou, que é a questão, sobretudo, dos atendimentos online, mas eu tendo a pensar o tema, principalmente por algo mais amplo, que são as virtualidades. Por isso que eu até propus nesse tema, né? Nós conversamos várias vezes, chegamos a essa questão das virtualidades e a clínica analítica. Porque ao falarmos, eu penso, de virtualidades, e não só pragmaticamente da questão do atendimento, me parece que nós somos convidados a pensar o que se passa, né, no fazer analítico, no ofício analítico, quer seja no consultório, quer seja por meio de outros elementos, de outros suportes, de outros veículos, como é o que se passa agora, né? Nós estamos considerando aí a seriedade e a necessidade dos isolamentos, né? Cada um nas suas casas, sobretudo, né? Mas o nosso fazer não para. Muito pelo contrário, até ele se intensifica em momentos como este, né? E nós recorremos a essas tecnologias. Então, a ideia é que nós possamos conversar, trocar opiniões e muito no caráter experimental das ideias, né? Vamos testar as ideias, não é? Como é que você enxerga? Como é que você pensa a questão? Como é que está sendo aí para você, aí no sul, na boa terra que é Londrina? Eu quero conhecer. Conheço o Paraná, Curitiba, né? Já está com a viagem marcada, né? Já está com a viagem. De preferência no frio, tá? No frio. Bom, Alexandre, eu acho que é uma questão muito importante ser colocada hoje, que já não é de hoje, né? Quando você fala virtualidade, coloca um plural ali, né? Eu acho que isso é muito interessante para a gente pensar que não é uma virtualidade, mas talvez virtualidades, né?
Isso. E pensar a partir daí. Eu me espanto, às vezes, com o engessamento clínico, né, do que seria a psicanálise. Sim. Por Com ou exemplo, sem isolamento, se me permite, né? Não, sim, sim, isso é exatamente. pré-isolamento. Isso, exatamente. E até, né, eu convidei você, não sei se vai aceitar ou não, mas é o projeto de psicanálise online, né? Aham. O Ricardo Goldenberg vai falar, eu, o Ferdinando. Mas é interessante que o Freud, ele atendeu por cartas também, Sim. né? Lacan, Lacan Freud, por né? telefone. Então, É. o que será que sustenta isso de que não é psicanálise? Veja, eu quero deixar isso muito claro. Eu não posso dizer que é psicanálise, mas também não posso dizer que não é, né? O É mesmo, esse. se me permite, essa Ah, questão do é e não é, também se coloca para o ofício que se dá nos lugares ditos consagrados também, sim, sim, exatamente. né? Eu estava Quando que foi? Acho que foi num seminário meu aí. Eu falei assim: olha, eu posso ter 80 anos de prática clínica e você 20 anos que deita no meu divã. Isso não quer dizer porra nenhuma, né? Sim. A Não quer priori, dizer que. não. Em termos de Isso, garantias, né? isso, exatamente. E eu acho isso muito interessante a gente pensar. O Lacan, eu acho que é o primeiro que formaliza a entrada Uhum, em análise de fato, né? É o uhum, primeiro que diz ali, monta os 4 discursos, diz do posicionamento, do reposicionamento subjetivo, coisa interessantíssima e que eu acho que é pouquíssimo pensada e estudada, né? sim. Mas ele vai formalizar o começo, meio e fim. E aí eu me Uhum. pergunto, quantos analistas ou quantas pessoas que dizem exercer a função de analista sustentam de fato esse percurso, né? Uhum. Esse Sim. percurso do analisante, né? Seja por telefone, eu acredito que já tenha atendido o paciente desesperado ligando. Eu mesmo já liguei desesperado para minha Sim. analista. É. Mas isso antes do Né? isolamento, quantas vezes Sim, eu não sim. fui acordado de madrugada, né? Uhum, No chamado de um analisando, né, por telefone, seja o celular ou o telefone fixo, né? Quantas e quantas vezes, quando eu comecei a prática analítica, eu me lembro alguns analisantes ligando para mim, não sei se vocês não sabem o que, do orelhão. O velho e Eu bom tive um orelhão, assim. o orelhão, na época que o orelhão tinha ficha, e não era nem o cartão magnético, o orelhão com ficha. E você escutava que treca, as fichas caindo. Porque eram vias por onde o endereçamento ao analista se passa. Né? Eu acho que as Uhum. virtualidades trazem isso. Muito bem lembrado por você a questão das cartas. Eu lembraria até um pouco mais, se me permite, Marco, que as cartas, não só de Freud com seus pacientes em relação a ele, mas as cartas entre Freud e Fliss, Feliz, né? sim, sim. As cartas da Fliss, que ali nós vemos um momento constituidor da psicanálise, até que décadas depois, se eu não me engano, foi o Octave Manoni, se eu não me engano, que foi o Uhum. primeiro a sacar que ali não era somente uma troca de cartas convencionais entre um médico vienense e um maluco, outro médico, no caso Fliss, né? Mas era um endereçamento prototípico, Fliss ocupando a função prototípica de um analista, para Freud, pelo menos, a despeito dele próprio, do que era Fliss. Mas ali a gente pode perceber que sem aquelas cartas, sem aquela virtualidade diária, a psicanálise não teria se construído. Eu acho bem bacana isso, porque a rigor, né, até tenho conversado com alguns colegas que estão mais próximos da Apola, né, a abertura para outro Lacan, do Edelstein, e que vão Aham. sustentar, eu mesmo já tive algumas aulas com o Alfredo, né, e que vão sustentar uma ideia de que o psicanalista não se faz, né, no divã, né, não se faz enquanto produto de uma análise, e eles sustentam isso pela própria história do Freud. Né? Eu já digo assim, não, acontece o seguinte, que Fliess fez função de analista sem saber,
E aí, Isso, cara, eu costumo exatamente. falar para os meus Isso que é alunos, interessante. eu costumo falar para os meus alunos assim, tem muito psicólogo comportamental que intervém analiticamente melhor do que muitos que se dizem psicanalistas. Aí você vai arrumar confusão com muita gente. Sim, sim, eu sei. Mas é bem por aí, porque às vezes há alguns que se colocam como analistas estão tão focados na terapêutica, né, Uhum, que sim. esquecem a intervenção do. Esquecem a regra básica, né, eu É, acho, que é intervir no inconsciente, né, intervir a partir do significante, não do é. sentido. E aí que tá um tema que eu vou, inclusive, assim, se me permite, eu me lembrei disso aqui agora, que eu vou trabalhar, estou preparando. Vou trabalhar especialmente na quinta-feira, nesse seminário que eu não sei, a prática psicanalítica na atualidade. Na quinta nós vamos trabalhar um tema que espero que eu tenha oportunidade de tentar elucidar um pouco, e clarear um pouco uma questão que é muito típica de Lacan, mas não para que nós fiquemos fazendo igual, imitando, mas para extrairmos a estrutura. O que é que a gente Uhum, verifica? De vários depoimentos. Lacan, quando ele realizava suas intervenções, e daí talvez que ele tenha sido um clínico brilhante, é porque ele intervia numa espécie de, entre aspas, conversa direta com o sujeito do inconsciente. sim, Ele não se sim. preocupava de tentar explicar para o paciente o que era o seu inconsciente ou o que se passava no seu inconsciente. Mas ele fazia intervenções que tinha como, se a gente pode pensar que tem um contraponto da intervenção, que tem um certo interlocutor virtual da intervenção, esse interlocutor é o sujeito inconsciente. Por Uhum. isso que, por exemplo, algumas intervenções, elas escapam totalmente à compreensão aos sentidos, se nós pensarmos que teria eu, você e um terceiro elemento que seria o inconsciente e que o analista seria um tradutor para você desse inconsciente. Muito pelo contrário, as intervenções, as mais fecundas, são aquelas que atingem, né, esta virtualidade. Por que virtualidade? Daqui a pouco eu vou tentar dizer por quê, que é o sujeito inconsciente. Virtualidade, por quê? Por exemplo, desenvolvi até na minha tese de doutorado uma formulação importante, está lá na subversão do sujeito, quando Lacan fala da temporalidade do sujeito. Aquela Uhum. frase poética, magnífica: terei sido para aquilo que estou me transformando. Ou, numa outra tradução, terei sido para aquilo que estou em vias de me transformar. De me transformar, É, sim, sim. está lá na subversão do sujeito, uma frase interessantíssima, porque ela nos mostra que o sujeito sobre o qual nós operamos, ele está nessa báscula. Terei sido para aquilo que estou em vias de me transformar. Isso já comporta uma virtualidade que orienta o ato analítico. A grande questão que eu acho que você coloca, o seu sinal está um pouco pixelizado, Marco. Daqui a pouco estabiliza. Acho que a Melhorou? questão que você coloca, daqui a pouco deve voltar. O som está muito bom. Aham. O que você me faz pensar a partir do que você pontua é o quê? É que a psicanálise ela não pode perder de vista, sobretudo se ela está atenta à contemporaneidade, de ser um ofício, de ser uma prática inventiva, né? Vívida, e não uma prática engessada, né? Endurecida Sim. no protocolo, na tradição, o analista nunca faria isso, então eu não vou fazer, o analista sempre faz isso, então eu vou vestir essa roupa do pré. O analista prêt-à-porter, né? Alexandre, eu acho genial isso. O analista nunca faria isso. Há de se perguntar qual Uhum. analista, né? Sim, Porque se você falar o Lacan jamais faria isso, bom, então tu tá longe de ser um analista, né? sim. Porque o Lacan, o Freud ou o Marco ou o Alexandre, eu Uhum. acho que eu trabalho agora na sexta-feira agora eu vou fazer um seminário sobre a transferência e eu quero me Só dedicar muito lembrando, a essa. o seu Oi, seminário aí sediado em Londrina, mas agora online também. online, Porque nós nem nos apresentamos, né? Que falta de educação mútua é essa? Eu nem me apresentei direito, nem você. Mas tem no Insta aí. É que a gente está empolgado com essa conversa. Então, você está aí em Londrina, para quem está chegando agora, você é um analista que tem um trabalho baseado em Londrina, e claro, com a capilaridade que todo trabalho analítico tem, e eu tenho meu trabalho baseado em Minas, aqui em Belo Horizonte e Divinópolis. Aham. Então, quem está Sim, sim. chegando, né, você trabalha sobretudo aí, é o Sobretudo em Instituto Londrina.
Instituto Lalang. Lalang. Isso, eu coordeno a pós-graduação pelo Instituto UESP, né? Hoje coordeno a parte toda de psicanálise do UESP. Eu já dei aula na UEL, na PUC, aqui em Londrina, na Unifil, e agora eu estou praticamente só na clínica e na pós-graduação, e dou supervisão ao redor aqui, né? Curitiba. Tem alguém aqui já fazendo boa chacota, bom xiste, mineirinho. Você sabe que eu nunca vi uma chacota de paranaense? Nós poderíamos produzir. Eu nunca vi uma chacota de um londrinense. De curitibano tem o leite quente, né? Mas daqui de Londrina eu nunca vi. Bom, mas sim. Então eu sou daqui. E você aí de Minas, BH, né? Sim, exatamente. BH com a peculiaridade, que eu sempre brinco, é muito sutil, mas quem é de Belo Horizonte sempre fala Belo Horizonte. Usualmente, tem exceções. Quem é de fora chama Belo Horizonte BH. Agora, para mim é Belo Horizonte, é uma palavra só grande. Né? Uma coisa só junto. É tipo paralelepípedo, é Belo Horizonte. É mais ou menos se eu não me engano, a holófrase, né, que o Lacan coloca, né, do psicossomático, né? Fica no... Junta tudo. Evita a brecha, evita o espaço e tem uma colagem significante. Então você pega o Belo e o Horizonte e você vai holofraseá-los, chegamos a Belo Horizonte. Isso, fica uma coisa só. Mas como eu estava dizendo, Alexandre, eu tenho me ocupado muito disso, né? Da gente, de repente, voltar à originalidade do caso a caso, mas isso de forma tão radical que o mesmo analisante que eu recebo agora, daqui 10 minutos, pode ser outro. Sim. Né? Pode estar em outra posição. Né? Isso tem muita relação com as fatias de análise também, né? Que ontem mesmo eu comentava na nossa sessão aberta de seminário, eu e Gesiane, uma pessoa perguntou sobre se alguém deve fazer mais de um percurso de análise na vida, como é que é. Falei que isso é muito de cada um, mas que não é, de forma nenhuma, a experiência demonstra, não é desinteressante, muito pelo contrário, que você faça fatias de análise. Trechos. E às vezes, é o que já aconteceu comigo, eu tenho pessoas que estão em fatias de análise comigo, na quarta, quinta fatia. E muito curiosamente, mesmo que ela esteja indo ao consultório do Alexandre, o analista que surge é totalmente diferente a cada fatia. Sim. Acho que é isso que você está falando. Isso. Por exemplo, eu me analiso em Curitiba hoje, né? Então às vezes eu faço 2, 3 sessões no mesmo dia, faço bate e volta, venho aqui para Londrina. Mas já me ocorreu disso, né? De pensar isso. Isso que é interessante, a partir da própria experiência do divã, eu consigo abrir o leque da minha clínica. Né? Por quê? Porque se você está numa formação ao invés de um percurso, que é uma coisa que você até comentou lá na nossa aula da pós, né? Tem um vídeo sobre isso, né? Ao invés de pensar em curso, nós temos que pensar em percurso, né? Isso. Se você está em vias de um percurso, você vai acolher, né, os efeitos daquilo que funciona. Mas, e aqui que eu acho muito interessante a gente pensar e levar isso muito a sério. O que funcionou para você, muito provavelmente não vai funcionar para um terceiro. Né? E aí volta na questão da inventividade da inventividade que você estava dizendo. Tem só uma pessoa aqui perguntando como se inscreve no seminário, seja o seminário, né, conduzido pelo Marco, por mim, é só mandar um direct, fazer contato, eu passo todas as indicações. Amanhã vai começar um seminário sobre patologias do corpo, na quinta tem um em andamento, é só fazer contato, que é muito simples. O que eu estava também pensando, Marco, é aí que vem também uma importância, nós não tomarmos isso só como uma analogia, uma pequena metáfora, mas quando Freud, de fato, né, isso está na matriz da psicanálise, quando ele vai dizer que cada caso é um caso novo, né? Fica parecendo assim, que cada caso é um caso novo, eu acho que tem essa dimensão certamente. Por quê? Porque os pacientes são diferentes, têm características, tem a dimensão da idiosincrasia, dos caprichos, da peculiaridade de cada um. Sim. Mas muito mais do que isso, sem excluir essa questão, me parece que temos aqui algo estrutural em relação à estrutura que está em jogo, não é estrutura neurose, psicose, nada de diagnóstico, mas estrutura no sujeito. E a estrutura que tem a ver com o ato analítico, a relação entre analista e analisando, e vice-versa. Por que cada caso é um caso novo? No sentido de que o analista ele há de ser produzido. Ele não está pronto no sentido de que depende de um campo transferencial,
né, de como que vai se dar esse enlaçamento para que essa posição do analista, que me parece que quando Lacan demarca o analista enquanto causa, é uma demarcação interessantíssima, há outras, sabemos, né, o semblante, etc. Mas eu friso muito o analista na posição de causa. Eu acho que isso se articula bem com os discursos, a posição de analista como objeto A, enquanto, né, causa do desejo. Então, essa questão do analista enquanto causa, e não simplesmente como profissão, isso é a cada encontro que pode ou não se colocar. Só uma pergunta aqui, observação. Thelma, inscrição do seminário pode ser feita, enviado, mensagem pelo Instagram. A Thelma reforçando. Já ajudou, porque acho que ela tava... A Lúcia também, quero saber mais sobre fatias. Tranche, fatia é algo interessantíssimo que traz a noção de corte, que nós tanto trabalhamos lá, Lúcia, no nosso seminário, a operação em corte. Você não tem como pensar fatias sem necessariamente fazer corte. Não é? Alexandre, eu tava me lembrando aqui de quando eu dou essa aula na pós, eu costumo dizer muito isso, né? Você falando do analista enquanto causa. Não existe associação livre se não há, primeiro, por parte do analista, atenção flutuante. Né? Então, me parece que é bem por aí. O analista enquanto causa, nesse elemento mínimo da escuta, disso que vai vir. E olha que interessante, por questões do Covid, eu estava atendendo, né, um caso, e para mim estava numa estrutura neurótica, com alguns elementos histéricos, né, funcionando, que é uma beleza. De repente, me vem pelo vídeo e me parece uma psicose, né? Me deu um estranhamento que eu falei, cara, será que eu errei no diagnóstico, na condução do tratamento até agora, o que pode acontecer, né? Estamos fadados a isso. Claro. Ou será que alguma coisa mudou, né? Há que escutar. Eu acho que isso que é interessante, porque a cada análise, a cada sessão, a cada efeito da intervenção, a gente tem que tomar cuidado para estar aberto ao novo, ao singular. Certamente. Né? Com toda certeza. Ao real. Né? Por isso que um tema que eu acho importante ser trabalhado, ele não é tão trabalhado na psicanálise, mesmo lacaniana, nós estamos trabalhando no seminário, mas acho que merece mais fôlego, é a distinção e a articulação entre estrutura do sujeito. Aí eu acho que é a nossa cartilha usual. Neurose, psicose, perversão, que há até certas tendências da psicanálise lacaniana que vão dizer que isso está superado, que a estrutura ficou para trás, etc. Mas me parece que talvez por um apego muito grande à noção de estrutura do sujeito, enquanto que o interessante é pensar que há algo de outra ordem que não é simplesmente a estrutura do sujeito, que é a estrutura no sujeito. Em alguns momentos dos escritos, especialmente, eu salientei já lá no nosso seminário esses momentos, Lacan chega a falar de uma estrutura no sujeito. Mas me parece que isso fica meio à margem, meio desapercebido. Interessante na leitura de Lacan, o propósito que eu busco hoje, é resgatar esses elementos, pensar esses elementos que estão ali meio desapercebidos, anestesiados, à margem, ou que só surge uma vez, porque nós trabalhamos no seminário lá do ESP, o rapax legomenum, uma citação, uma menção que surge uma única vez. Mas quando você eleva isso pode te oferecer uma envergadura clínica em relação à clínica contemporânea, né, em relação ao ofício na contemporaneidade, de grandes proporções. Então, me parece que essa questão é não pensar tanto a estrutura simplesmente como estrutura do sujeito, mas como uma estrutura no sujeito. Aí você traz aqui, por exemplo, a discussão sobre a relação, a dobradiça entre sujeito e objeto. O sujeito com o objeto e o sujeito se colocando com o objeto. Então, essas dobradiças, essa relação, então, estrutura no e não simplesmente do, me parece que é um tema que não está superado. Muito pelo contrário. É um caminho a ser pensado na clínica, na nossa contemporaneidade. Às vezes eu acho que o que ocorre é que vai se priorizando uma segunda tópica do Freud em detrimento da primeira,
quando Freud jamais abandona a primeira, né? Sim. Vai se pensando um Lacan após o nobo-romeano, né? Em detrimento, às vezes, ali dos 4 discursos, do seminário da transferência, de todos os primeiros 10 seminários, quando na realidade, e tem, eu não sei quem que foi, se foi a Colette Soler ou provavelmente a Colette Soler, ou a Mirta Sbrum, né, são 2 livros que eu estava lendo ano passado sobre a formação do analista, e eles comentavam isso, que Lacan, em nenhum momento da obra dele, ele diz que errou ou se corrigiu. Isso é interessantíssimo. A relação entre essas temporalidades do Lacan dos anos 70 ou 50 é muito mais complexa do que simplesmente um primeiro e um segundo e um terceiro. Sim, né? sim. Isso, só um detalhe, me lembro, isso não vem da psicanálise, isso está na psicanálise lacaniana, mas eu acho que a relação é muito mais de ir e vir. Né? Por exemplo, Lacan, num de seus últimos seminários, ele vai falar de palavra plena e palavra vazia, que está lá no discurso de Roma. Né? Então, 30 anos depois ele está retomando, claro que de um outro modo, certamente. O imaginário está lá no final do Lacan de um outro modo, mas não me parece de um modo que pode sustentar um primeiro, um segundo, um terceiro, e um terceiro que estaria substituindo um segundo, dizendo que é demodé um primeiro. Isso vem muito, eu me lembro, isso vem muito da filosofia, especialmente. Por exemplo, eu fiz a minha formação, mestrado, doutorado em psicanálise e em diálogo com a filosofia, mas a minha dissertação de mestrado, muito tempo, foi uma dissertação sobre a linguagem em Freud, na verdade em Lacan, né? Era Freud início em Lacan, e Wittgenstein. Wittgenstein é um importante filósofo, né? Interessantíssimo, mas era curioso como que Wittgenstein, isso era um filósofo que claramente ele tinha uma primeira filosofia e uma segunda. Então era muito clássico já falar primeiro Wittgenstein e segundo Wittgenstein. E isso não fazia questão, porque era muito nítida a separação. Você tem o Wittgenstein, por exemplo, do Tratatus Filosófico, o primeiro Wittgenstein, e você tem o segundo Wittgenstein, que é o que elaborou uma obra chamada Investigações Filosóficas e outras. Mas você tem ali um fatiamento, e isso, curiosamente, foi trazido, em parte, por alguns, para a psicanálise, especialmente para Lacan. Você tem um primeiro, um segundo, um terceiro fatiado. Isso. E não faz o menor sentido, por exemplo, como Freud, você pensar uma segunda tópica que vai desconsiderar uma primeira? Não Sim, eu penso assim, que você até pode pensar filosoficamente, encontrar elementos que sustente essa ideia. Né? Por Filosoficamente, exemplo, isso. Teoricamente. Né? É diferente, né? Agora, diferente, porque... Clinicamente, né, o lugar do analista, o discurso do analista, como que nós podemos sustentar isto de uma maneira categórica, nítida, e não pela via da dobradiça, por exemplo, não pela via da articulação. Eu me peguei pensando muito isso ano passado, né? E um ponto que eu achei fantástico foi poder ouvir Marcelo Veras e Jorge Cesarino, os dois pensando de formas distintas, né? E aí, em determinado ponto, me pareceu que eu precisei concluir alguma coisa disso. Né? Foi até na jornada de encerramento ano passado. Por um lado, nós temos uma formação, uma escola de formação que vai sustentar um último Lacan, um ultimíssimo Lacan, né? Que não necessariamente abandona tudo aquilo que passou, mas que, como você havia dito, fica meio demodé, né? A clínica é diferente e tal. Por outro lado, com o Jorge, o que me parece é que Lacan, quando faz o nobo-romeano, está dizendo da mesma coisa de uma outra forma. Né? Sim, é a questão que está aqui até proposta pela Glaucia, só uma rápida interrupção, só um parênteses. Glaucia nos dizendo, gostaria que você falasse sobre estrutura e nobo-romeu. Existe uma ultrapassagem? Que você já está comentando. Glaucia, o que eu penso é que o nobo-romeu, Lacan chega a dizer isso, é a estrutura do sujeito. Né? Certamente. Então, para que haja uma ultrapassagem... É o desdobramento da estrutura. Sim, a gente pode até pensar uma ultrapassagem nesse sentido que o Jorge mesmo está colocando, que colocou para mim e aqui de uma forma geral para todos que estavam presentes. Não é porque é uma ultrapassagem que seja outra coisa, né?
mas talvez dizer de uma outra forma, que aqui eu acho que é a experiência da psicanálise, é o bem dizer o que está maldito, né? Ou ainda tentar dizer o que ainda não... veja, eu tive com Sandra Berta, conhece ela, né? Sim. Sandra Berta, tive com ela e ela disse uma coisa fantástica no encontro, que os analistas em fim de análise, quando ultrapassam o momento do passe, que não vamos confundir com o dispositivo do passe, que ela estava aconselhando que os analisantes ficassem um pouco mais em análise para ver o que a partir disso se produziria. Exatamente. Eu acho que é esse ponto. Não quer dizer tudo. E lancei um livro de poesias agora, uma das poesias eu falo exatamente isso. Não quer dizer tudo que é impossível, mas é diante do impossível poder contornar o real, né? Até um ponto que você diga, deu. É dizer um pouco mais, dizer algo a mais, né? Então, nesse sentido aqui, por exemplo, também uma outra perspectiva é nós pensarmos que essa questão da estrutura e do nó borromiano, nós podemos também considerar como sendo uma dobra, igual um origami. Né? É uma dobra na estrutura. Você tem uma forma, você faz uma dobra, você tem uma figura, e você pode, a partir daquela figura, fazer outras dobras e você terá outra figura. Nada impede que, num dado momento, eu possa retroceder ou que a clínica me exija, enquanto analista, que eu trabalhe com o quê? Com níveis de dobra. Como se fossem jogos de escalas. Então você tem uma escala onde você tem que talvez considerar a questão da estrutura como estrutura do sujeito. Você tem uma outra escala em que você tem que pensar a estrutura no sujeito. E uma outra escala que é a escala borromiana. E você vai lidando com jogos de escalas o tempo todo. Né? Isso é manejo. Não é? Eu só estou um pouco preocupado em falar em jogos de escala, porque daqui a pouco o Instagram vai nos dar um jogo de escala terminal. Está quase uma hora, ele termina. Só para a gente dar os últimos recados. Né? A gente pode depois prolongar essa boa conversa. Mas eu acho que quando a conversa também ela tem um certo limite, ela fica talvez até melhor do que... Isso, tem que ter o corte, né? É importantíssimo que tenha fim. Para dar gosto de outras, né? Isso. O que eu gostaria de relembrar... Pode falar, eu só vou relembrar aqui. Só uma coisa que também passa muito batido. Lacan, no seminário 11, diz que o manejo clínico é o desdobrar, né? Isso. É acompanhar o desdobramento, né? Fundamental. Essa noção de dobra, que eu acho que tem íntima relação com a topologia, isso é crucial. Quem sabe a gente não faz uma outra live desdobrando um pouco essas dobras, não é? Sim. Estou à disposição. Ótimo, também. Eu gostaria só de relembrar que amanhã eu vou estar conduzindo esse seminário junto de Gesiano Gonçalves. Amanhã vai ser sobre as patologias, estou até pensando, misturando os dois títulos. Patologias do corpo na atualidade, começa amanhã. E quinta-feira, dando sequência à prática psicanalítica na atualidade. Todos que tiverem interesse têm acesso aos vídeos, seja ao vivo, seja pós ao vivo. Né? Só se perde essa vivacidade do ao vivo, mas tem acesso aos vídeos, podcast, PDF e a interlocução, como aqui em parte nós fizemos, né? Hoje um pouco menos, porque com as duas telas divididas a gente enxerga menos aqui, é um pouco menor, pelo menos eu estou vendo só uma janelinha de comentários aqui, eles vão passando muito rápido. Vamos fazer outra, a Mary chamando para outra, e a Selma também, para outra live. O pessoal gostou. Agradeço, Alexandre, agradeço demais, né, o convite. Eu te agradeço também. Deixar um recado aqui, que muito em breve, né, podem acompanhar lá na minha página, muito em breve nós vamos ter aí analistas como o Alexandre, Ricardo Goldenberg, Daniel Omar Pérez, entre outros. Eu vou aceitar o convite, eu só não te respondi ainda, porque não deu tempo, mas eu vou olhar, vou ouvir o áudio. Sim. Eu falei que eu ouviria no horário do almoço, não ouvi, porque não tá muito, nós estamos engolidos pelo Covid. E aqui é o dia a dia, atendendo os pacientes, supervisão, montando seminário, e ajudando minha filha caçula na matemática, a outra no inglês, então... Sim. Então, esse vai ser um seminário, né, sobre as questões da psicanálise online, né? E eu continuo, vieram me perguntar, Marco, mas você está defendendo agora com o Covid, não sei o que? Eu falei, não,
Nunca defendi, mas também, e aí é uma coisa que eu coloco na minha fala, não sei até que ponto a resistência é minha, pelo manejo com a coisa, e até que ponto não consigo fazer possível. Não quer dizer que seja impossível, né? Uhum. Atendo pessoas online há muito tempo. Não sou louco de dizer que é uma psicanálise e também não sou louco de dizer que não é, Sim. né? Quem vai É um, dizer após o percurso é o é os próprio efeitos. analisante. É um É isso. desafio. Agora, por Sim, isso que eu sim, insisti na questão das virtualidades. O importante é que esse momento, a meu ver, nos leve a considerar com mais clareza o que há de virtualidade no ato analítico, né? De sim, atopia, sim. o que há de Uhum. função de causa, e menos de raiz, de dureza do setting, do standard, ou da perfumaria que é o ambiente do consultório, muitas vezes. Né? Estão perguntando se vai ficar salva a conversa aqui. Vai estar Vai, salva? vai ficar Vai. salva como aquele seriado antigo Missão Impossível. Essa mensagem se autodestruirá em 30 segundos. Aqui ela vai se autodestruir em 24 horas. Daqui a Então, pouquinho, né? até amanhã às 19 horas, será um prazer recebê-los aqui também. Né? Vai ficar aqui no Pessoal, Stories, dá para eu assistir. vou indo nessa, Alexandre. Obrigado, meu Vou querido. também. Muito obrigado. Nos encontraremos aí em outras oportunidades. Vamos mantendo o nosso bom diálogo. Boa noite a Isso. todos que aqui Boa noite, estiveram. pessoal. Até Vamos a seguindo aí o próxima. diálogo. Felicidades.